Aqui o pessoal não está com tanto otimismo assim. Jorginho, a pergunta do Silvestre, como sempre pertinente, há uma comparação? Você acha que o torcedor do Corinthians, o Paulo citou aí uma série de treinadores, mas ele está imaginando um novo Abel Ferreira, um novo Jorge Jesus, esse tipo de coisa aumenta a responsabilidade? Flávio, eu acho que provavelmente vai aumentar, porque o Abel vem ganhando, né? Se ele não ganhar, vai ter o confronto de você, que o brasileiro gosta de comparar, fazer as comparações. E aí você termina tendo uma pressão. Nós estávamos aqui conversando e o Chico ali atrás, ele falou, olha, os jogadores estão pegando o jeito. Se não tivessem colocado tanta pressão no Silvinho, talvez estaria acontecendo a mesma coisa. Porque a pressão normalmente ela atrapalha. Quando saiu a pessoa Silvinho, ele levou tudo o que tinha de pesado. O menino não tinha nenhuma pressão, ele por enquanto não vai ter nenhuma pressão, provavelmente ele não vai mexer no que está, porque o sistema não vai mudar. O sistema desde quando eu jogava futebol é o mesmo, o que vai mudar é uma estratégia para um jogo ou para o outro, o restante é o mesmo. Os sistemas são esses, não mudam nunca. Desculpa, ou você joga com 3 zagueiros, você joga com 4, você joga com 2 homens, de 3. Aí eles vêm inventar um monte de nome para isso. Né? O pior é que eles enganam muita gente. Esse que me incomoda. Muita gente enganada aí. E aí o que muda é a estratégia. Então hoje, por exemplo, o Paulo jogou na Alemanha. Se o Paulo jogasse na beirada, ele ia até o final com a lateral. Ele ia até o final. E não ia reclamar. Porque ele sabe que tinha outro lá na posição dele que era tão bom quanto ele, então ele ia. No Brasil, você não tem esses atletas mágicos, eles saem muito cedo. E aí você tem um Corinthians hoje que tem grandes jogadores, realmente, que vão disputar muitas competições, né? São quantas competições o Corinthians tem no ano? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Então, talvez Sul-Americana, dependendo de como for na Libertadores. Seriam 5? 4. 4 competições. A não ser que fracasse na Libertadores. Se você jogar de terça, se você jogar domingo, quarta, domingo, como é que vai recuperar esses jogadores? Como é que esse rapaz que vai chegar aí, tadinho, vai poder mostrar o trabalho dele? Aonde ele vai poder trabalhar? Que é o que o Abel reclama tanto no Palmeiras. Porque para você ter condições, você precisa ter, primeiro, bons jogadores, ponto. Segundo, bom ambiente de trabalho. Terceiro, a finança andando em dia. O quarto é você ter tempo para você trabalhar esses atletas. E aí você vai colocar uma ideia para eles. Se eles comprarem a ideia, morreu, vai embora. Então, mas aí entra um detalhe importante, gente. Em cima disso que o Jorginho está falando, é que eu me manifesto mais otimista. Você falou assim, mesmo está muito... Eu estou otimista em relação ao Vitor Pereira. Muito tem a ver com o que o Jorginho falou. Primeiro, ele vai chegar com maior tolerância, porque é estrangeiro. Segundo, porque é o queridinho nas redes sociais. Terceiro, tem um histórico, apesar do pouco tempo que ficou, mas foi campeão no Porto, foi campeão no Shakhtar. Quer dizer, tem um currículo melhor que outros. Então, e tem um bom time à disposição e ele também vai ser inteligente e não inventar, sabendo que ele não tem muito tempo. Sabendo que ele não Gente, tem ele vai colocar as ideias dele. Vai. E aí você começa do zero. O Jorginho e o Paulo já falaram. Uma ideia começou com o Silvinho, o Fernando Lázaro levou e o Corinthians está invicto. Se ele estreia contra o São Paulo e perde o jogo, já vai começar aquela história. Por que mexeu no estava dando certo? Eu acho que tão cedo não mexe. Não, começa o zum. Isso não vai ser de uma hora para outra. O Paulo estava lá, era o Silvinho empatando o jogo do São Bernardo, todo mundo, aquele barulho, aquela coisa toda. Esse barulho, esse burburinho, não por acaso a diretoria do Corinthians foi atrás de um cara lá em Portugal, que também era para minimizar esse ruído nas redes sociais e ter um escudo, tipo, trouxemos um cara caro, um cara que vocês queriam, então agora deixem trabalhar. Nossa. Algo que um treinador brasileiro não teria. Falar, traz o Renato Gaúcho. Ia ter problema. Ia ter problema, porque disse não ao Corinthians, porque fracassou no Flamengo. Já ser vaiado no primeiro jogo. O Cuca, porque o Cuca, blá, blá, blá. É isso, não tem como trabalhar, não tem paz. A chance dos estrangeiros darem certo é mais porque isso, porque eles têm mais tranquilidade. Tem tranquilidade. Se você traz um treinador de um clube pequeno... o saco na rede social, porque hoje o dirigente fica lá o tempo todo. Hashtag... Não foi outra coisa. Não foi o que vimos na estatística que o Paulo apresentou. Vários 2, 3 meses e tal. Mas a questão... E o próprio
Jorge Jesus, Hein, Flávio? faltou um dedinho para ele ser demitido. Ô, ô. Aquele jogo do Emelec, se não arruma um pênalti lá pro Flamengo, ele tava fora. Ali Mas, foi Hein, Flávio? A questão é não divisor de inventar. água. Porque não adianta. Você tem um William que joga de beirada. Você tem o Roger Guedes que pode jogar ali como centroavante ali. hoje Paulinho joga um mas pouquinho o mais forte é a atrás. beirada. O Mas forte é a beirada. Então a questão é não inventar. Paulinho, É escutar o Fernando Lázaro, sentar com o Ó, irmão, Ó. o negócio aqui funciona assim. O Antônio vai Oliveira- nessa pegada aqui e vai indo. o Antônio Oliveira, pai desse Antônio Oliveira, quando foi chamado, desde que veio para cá, quando foi chamado para a seleção de Portugal, perguntaram a ele se ele ia mudar alguma coisa. Resposta dele, ora pá. Se fosse para cantar o mesmo fado, não precisava mudar o cantor. Mas, Flávio, então, se é para cantar o fado do Fernando Lázaro, não precisa mudar o cantor. O que fez o Abel, só para efeito de comparação, no Palmeiras? O Cebola, o Luxemburgo mandaram embora, o time com o Cebola começou a crescer, ganhou acho que 3, 4 jogos. O Abel, quando chegou, ele meio que continuou o que estava fazendo o Cebola, até para entender o que estava acontecendo, e aí depois ele passou a colocar... Porque a montagem Pô, foi me do assustei. Luxemburgo. Achei que você ia dizer que A montagem o foi trabalho do Abel era Luxemburgo. sequência do trabalho do Cebola. Aí Mas já... os primeiros jogos ele deu sequência àquilo, ele foi entendendo o que estava acontecendo para depois dar cara dele. Não, mas o Palmeiras mais bonito foi o Palmeiras do Cebola. Com o jogo mais bonito, o jogo Mas- mais mas ofensivo. hoje, o que- 4-3-3, dois caras abertos pela o ponta, Vitor Pereira, os por laterais exemplo, apoiando. mas de o repente Vitor virava Pereira um foi 4 hoje pro estádio. quatro- Ele fez fazer o um seguinte, monte de 4-3-3. anotações. Vamos fazer o seguinte, fazer vamos uma... dar um tempo aqui para... Portugueses, né? Dentro desse número de treinadores portugueses que eu citei aqui, de 9, só 2 venceram. Só 2 tiveram bons resultados. Né? E o Jorginho estava até mencionando aqui, tudo bem, o Jorge Jesus foi um baita de um treinador no Flamengo, mas todo mundo esquece que ele fez no Benfica. Claro. Todo mundo esquece que ele fez no ô, Benfica. Paulo, Então, a minha maior preocupação Deixa eu dar o hoje, voto dele. a minha maior preocupação hoje é o treinador que entrar no Corinthians querer inventar. Se inventar, vai atrapalhar o que plano é que já vem. inventar, Paulo? O que é Inventar é querer mudar jogadores, pôr os jogadores em outra posição. Vamos ver se ele conhece mesmo esse elenco do Corinthians. Pelo que a gente porque sabe, o Jorginho ele vai sabe fazer que não isso. é fácil. Pelo que a gente sabe, ele trabalha desse jeito. Ele muda muitos jogadores, ele às vezes faz adaptações em posições. Porque o Guilherme que é muito fala cara assim, europeia. mas foi isso. campeão em Portugal. Foi campeão na Turquia. Já foram campeão do mundo? Não foram. Então, eu tô com o Tico. Obrigado, Paulo. Jorginho, falando de nacionalidade. o que você achou disso tudo? Ele dificilmente chegará. Você tem uma rodagem ótima como treinador, como jogador. Você acha que ele chega e mantém o negócio? Deve ter que mexer em alguma coisa, né? Provavelmente, Chico. Ele não deve querer mexer nas coisas agora. E depois ele vai colocando as ideias dele, provavelmente. Se você colocar aí do Corinthians, do meio campo à frente, ou jogaram na Europa ou jogaram muito contra o europeu, não? Sim. Paulinho, Juliano, o Renato Augusto, William, Renato Augusto, Renato e o Roger Guedes. Né? E fora aí, o Gil e o Cássio também jogaram. Então, o se Fagner foi lateral da Se Copa você do Mundo. tem esses atletas, todos eles têm cabeça muito boa, são inteligentes, O Cássio foi goleiro de seleção. então todos eles jogaram contra ou foram atletas dessas pessoas. Então eles vão ter muito mais facilidade de entender o que ele quer, né? Então eu acredito que ele possa realmente dar certo. Tem que dar tempo para ele, tem que dar tempo para ele poder trabalhar, treinar mesmo, aí ele poder mudar, e os atletas comprarem a ideia dele. Senão, não dá certo. O Celso, antes de passar a palavra, foi citado no meio do debate aí um bate-boca que ele teve lá com um tradutor na Arábia, né? Foi na Arábia. Vamos ver como é que foi essa história e aí o Celso analisa. Parece que ele é autêntico, isso vocês disseram, né? Sim. Autêntico, Autêntico Para mim é ou mal mal educado, mas vamos lá. disse que é Não é bem obrigado. outro não, mas vamos ver. In the first place, I saw a bad professional player. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game. My friend, I talk about what I want.
No. So I am controlling the press conference here. I talk Please about talk. what I want. If you excuse want. me. If you Excuse don't me, want, coach. I go away. No. Excuse me, coach. Here we are here to give a brief about the game. Okay. Individual players, you can talk about this outside. Here, just give about. Yes. Yeah, but. No. He's talking about technical issues. My friend, is the first time in my life that someone tell me what I can say. I didn't tell you. I'm in Excuse a free me. country. Yes, Understand? excuse me. You want the police? No. Excuse me. You can't. I can say what I want or not. Coach. I ask you. I can say about the game what I saw, the true or not. Please go ahead and we'll talk. Okay. My words come from my heart. Thank you so much. I'm not a liar, my friend. I'm not a liar. We didn't say that you are a liar. I speak with the truth. You understand? Okay, we You didn't say cannot that you are a liar. What I can say here. We didn't say that you are a liar. Okay. So please, please. Eita, o bicho é bravo. Não, sinceramente, bravo. Eu faria o mesmo. Ele tá certo. Eu faria o mesmo. O problema só aqui, o regime que se vive na Arábia, provavelmente o rapaz já veio avisado, colocando as regras do jogo. A Arábia nem de longe é uma democracia, né? Então, havia algumas regras aí e tal. Mas eu entendo o lado dele também. Que bom que ele não foi submisso a isso. Que bom que ele peitou e enfrentou, ué. Ou ele vai ter que falar o que as pessoas querem ouvir. Eu acho que isso mostra personalidade, isso mostra convicção. Ponto. Ele vai falar o que ele pensa que tem que falar. Isso mostra mal educação. Não, eu cara foi mal educado. Eu teria feito não se responde assim do jeito que ele respondeu. Me censurar. Vai ficar passando pano pro cara, o cara é rouco. Se eu tô aqui, se eu tô aqui comentando e alguém diz assim, não, você não pode falar isso, não pode fazer. Eu vou falar, eu tô aqui pra falar. Ué, por que vão me censurar? Por que vão me proibir? Ué, mas você não levantaria e iria embora, o cara ia buscar você de volta. Porque não mostraram o vídeo todo. Ele levanta, sai, aí o cara vai buscar, ele volta. Quer dizer, não, pede desculpa pra ele, lógico. Que situação. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Você tá com má vontade. Você tá com má vontade com o Silvinho, agora tá com má vontade com o Vitor Não tô com má vontade com ninguém. Eu só tô dizendo pra você que esse cara hoje. O que me preocupa, eu não estou preocupado nem com o que ele fez na Arábia. Hoje, ele sentou a bunda no primeiro estádio brasileiro para ver o primeiro jogo pessoalmente de dois times brasileiros. Nós precisamos, só uma coisa. Ele não sabe nada. Nós precisamos chegar à conclusão que nós queremos. Primeiro, o Silvinho era um cara extremamente educado. Exato. Segundo, conhecedor profundo do Corinthians. Sim. Certo? Sim. Foi muito boicotado. A palavra correta é sacaneado por redes sociais, por torcidas, que eu não sei qual o motivo disso. Motivos honestos não foram. Não, mas ele deve ter contrariado algum interesse e tal, não sei o quê. E aí ele foi esmagado lá. Nós queremos o quê? Alguém que conhece muito ou alguém que não conhece nada? E outra coisa, o Paulo falou uma coisa, e desculpa, Paulo. Porque vieram 9 e 2 deram certo. Hoje, só com... Não, pode falar. Eu acho que falando hoje, nada. Pelas minhas contas, acho que são 9 clubes da primeira divisão com treinadores Exatamente isso. 9. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. O 9º não vai classificar para a Libertadores. O 8º não vai classificar para a Libertadores. Só um vai ser campeão. Aí você vai falar que só um deu certo? Só um deu certo? Não, a gente tem que mudar a maneira de ver o futebol. Celso, mas também vamos ser justos. Vamos ser justos. Você viu o tamanho da comissão técnica dele? Jorginho, quando você vai para algum time, você leva esse monte de gente? Não, e outra coisa, Flávio, outra coisa. O Paulo Souza levou para o Flamengo, o Abel levou para o Palmeiras. Não adianta. Então, mas pera um pouquinho. Então vamos lá, de novo. Ô Jorginho, é uma competição justa? Mas peraí. É uma competição justa? O cara vem de fora, contrato forte, com multa enorme, com respaldo e com uma enorme comissão técnica. E não tenho nada contra o Vitor Pereira. Ele fez aquilo que ele pediu e lhe foi concedido. Mas não é a mesma condição para o trabalhador, para o técnico brasileiro. Só vou colocar, antes disso, só colocar uma coisinha do árabe ali. Muitas das vezes ele estaria evitando algum problema com o próprio atleta, porque de repente lá o cara não aceita algumas interferências interpessoais. Ou o atleta era queridinho do Sheik. Ou o atleta pode ser alguma coisa. Então seria um problema. Ele estava falando do adversário. Sim, mas podia ser que era um queridinho de alguém lá, né? Você está mexendo com outro Sheik, e aí seria um outro problema.
Você está num país onde não é o seu, você está numa língua diferente, o cara pode entender errado, enfim. Talvez ele poderia estar querendo evitar um grande problema para ele, né? Para ele. E aí o cara na ânsia ali não entendeu. E aí ele, nervoso, começou a falar algumas coisas. Certo ou errado, Sim. Todos estão. Eu acho o seguinte, realmente de vez em quando é desleal a comparação. Porque não é possível que nós não tenhamos aí treinadores com condição de treinar o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, ou quer que seja. Não dá. E desculpa, Guilherme, não é porque ele está lá fora que ele vai estudar, que ele estudou tal, que os outros aqui não estudem também. Porque é simples, né? Se você, acredito eu, que você não vá, por exemplo, se tiver seu filho doente e tiver um cirurgião que estudou o tempo todo e um que fez cirurgia a vida inteira, qual deles você vai dar para fazer? A cirurgia. Claro, com certeza. O que está ali. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consideração e respeito pelas pessoas que estão no Brasil e que são bons profissionais. Mas eu não e que falei muitas de das vezes... Eu não falei estrangeiro. O que eu falei Você foi ofendeu os do técnicos Vitor Pereira brasileiros. dar certo no isso que você Corinthians. fez. E que Independente se ele é português, brasileiro. Você esse menosprezou é o problema. os Eu também treinadores acho que virou uma mania trazer Você menosprezou português. Só que o cara Não, ele só brasileiro. veio para o Corinthians. A única razão do Vitor Pereira ter Pra vindo mim, para eu o também Corinthians, acho que tem a técnicos única razão, só brasileiros tem capacitados. um motivo do Vitor Pereira ter vindo, só tem um, o fato dele ser português, só, mais nada. tudo bem. Duvido Até aí não tem problema. que alguém da direção do Corinthians, seu Roberto Andrade, seu Luílio Monteiro Alves, tenham a menor noção de como ele também trabalha. não tinha do Abel, Zero. Também não tinham. Só o Deu Jardim certo. tava Então, concluído, Flávio. isso aí é cascata. Eles não têm a menor... Eles não fizeram nenhuma avaliação técnica, porque eles não têm capacidade para fazer isso. Não é pela inteligência tática dele, porque ele é bom. Não, isso aí eles vão descobrir agora. É empírico, com um pequeno detalhe. Custa 1.700.000 por mês. A equipe parceiros toda, estão né? pagando. Sim. Mas vai lá, Jorge. Pode concluir, Jorge. Hoje no mundo, E estão devendo o dinheiro pro Jadson, né? Estão pagando R$1.700 para esse cara aí e estão devendo dinheiro pro Jadson. Prometeram pagar o Jadson, não deram até hoje uma prestação do que o Jadson E os advogados do Jadson Aí vão os entrar com advogados do Jadson- tentativa o de Jadson- bloqueio, inclusive do registro do Vitor Pereira. É, o e Jorginho- isso pode Ô, Chico, complicar. Você ô, levantou Chico, esse negócio na ô, Chico, sexta-feira. ô, Eu acho Chico. bom você explicar isso de novo. Ô Chico, deixa o Jorginho concluir. não, mas é normal, natural. Então eu entendo assim, não é que ele vai dar certo ou deixa de dar, só o tempo dirá. Né? Estou dizendo que são melhores ou são piores, nada disso. Estou dizendo que eles não deveriam vir, nada disso. Ele fala inglês. Sim. Talvez não seja um inglês maravilhoso, não entendo. Eu praticamente sou horrível em inglês, não sei nada de inglês, não sei o inglês. Muitos nossos talvez não teriam condições de trabalhar lá fora porque não têm o segundo idioma. Isso, a culpa é de um país que é onde você, para dar uma condição para o seu filho, você tem que pagar caro para ele poder ter idioma diferente. Lá fora, se você estudar num colégio público, você vai ter no mínimo 3 idiomas. A diferença é outra, Guilherme. E hoje é um massacre, é um ódio muito grande nas redes sociais com os treinadores brasileiros. E eles não entendem que muitos têm família. Sim, com certeza. E muitas das vezes, nós aqui falando, o rapaz também tem família lá em Portugal que pode estar pegando lá em Portugal. E está ouvindo um monte de coisas falando do rapaz. E nós esquecemos disso. Porque antes de ser um profissional, nós temos um ser humano. Com certeza. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado. Eu torço para que o rapaz dê certo. Eu também. Porque quanto melhor o futebol brasileiro der certo, é melhor para nós. Entendeu? Então eu acho que mas também nós temos que ter um pouco de respeito. E acho que nós temos condições, nós temos treinadores do Brasil que têm condições de assumir Concordo qualquer plenamente. equipe e ser campeões. Porque como você falou, só um vai ser campeão. Concordo. Os outros, do segundo em diante, não prestam. E aí acaba a modinha. Acaba a modinha. Só tem um. Pois não. O último. A única coisa que não dá para mudar, Celso, é que no Brasil, quando você é contratado, você já é contratado para ser campeão, não é para ser o segundo. E eles vão te cobrar Por isso que nada vai Então dar não certo. vai mudar. Celso, e uma das coisas, quando eu mencionei dos 9, eu torço para ele, cara. Vocês sabem a minha posição aqui. Eu torço para que ele dê certo. Só que os números e o tempo que você vê dos treinadores portugueses no Brasil são coisa de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. E se ele não tiver paciência para trabalhar no Brasil, e ainda mais numa equipe como o Corinthians, ele vai ter esses problemas que ele teve lá na Arábia. E piores.
Olha, eu Porque diria... aqui nós estamos vendo a torcida aqui impaciente. Haja visto o que eles estão fazendo aí, cara. Veja o Sabe? Então a temporada é longa, que ele tenha muito equilíbrio emocional para trabalhar no Brasil. Porque trabalhar no Brasil não é fácil. Não é fácil. O Jorginho está aqui. É fácil. Ele sabe como é que é, não é Não fácil. precisa ir muito longe. Pega o Flamengo. O Domenech. Durou quanto? Durou quanto? Deu O Rogério Ceni foi derrubado de forma covarde também, porque eles queriam colocar o Renato. Quer dizer, então- aí derrubaram o Renato também de forma covarde. Aí a gente chega a uma conclusão que a gente fica, me lembra muitas discussões políticas no Brasil, porque você fica, é técnico velho, é técnico jovem, é português, não é português, e o sistema a gente não critica, porque seja português, seja francês, seja japonês, qualquer um, não venceu 2 meses, 3 Olha, meses, não tá na rua. Por incrível que pareça, o fato de 9 serem estrangeiros pode ajudar o técnico brasileiro. Porque, como você bem disse, o Sul será ótimo, os outros serão péssimos. Aí muda a modinha. Aí resolve, não, agora vamos pôr os brasileiros de novo. Porque eles não têm competência para Porque dirigir o clubes. dirigente, ele quer É por escudo. moda, não é por competência. O grande problema do futebol brasileiro é gestão. Gestão. Só para concluir que a gente vai falar Tá do muito Palmeiras. rápido. Então a gente acaba esquecendo de discutir o principal, e é algo que a gente tem observado, vem se repetindo, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. De repente, o que pode acalmar a torcida? Trazer um nome que a torcida gosta. É o Rogério Ceni? Vamos trazer o Rogério Ceni. É o São Paulo? Vamos trazer o... Ou seja, não existe convicção. Os nomes escolhidos, na maioria das vezes, são escudos que os dirigentes usam para se proteger. Funcionou, ok, não funcionou, manda embora e tenta buscar outro, Flávio. Essa é a realidade. E a grana e custa pro clube. A gente clube. perde tempo discutindo nacionalidade, é porque é português, é porque é brasileiro, é porque é velho, porque é o jovem, está ultrapassado. E a gente não discute o principal, que é o comportamento do dirigente brasileiro, e é um comportamento, na maioria das vezes, covarde. Foi o que o Jorginho falou aqui. E isso, semana passada, isso a foi o que o SAF Jorginho pode falou. ajudar, porque aí o cara começa a botar o dinheiro do Sim. bolso. É muito fácil para o Corinthians fazer um contrato com esse rapaz, com o Vitor, de 1.700.000 até o final do ano, porque se daqui a 2 meses ele for embora, ele vai receber tudo, mas não é do bolso do Duílio que sai, não é do bolso do Roberto Andrade. Agora, quando é da empresa, a coisa é E diferente. aí é o que eu falo. E aí manda o Silvinho embora com 3, 4 jogos na temporada. Manda o Carille embora com 4, 5 jogos na temporada. Quer dizer, então não se trata de busca. A busca é só uma justificativa, é um escudo que o dirigente encontra para ter paz. E vai saber quanto vai durar essa paz. É só isso, não é convicção no trabalho. Eu dei o exemplo aqui do Abel. O Abel foi contratado porque o Palmeiras tomou um monte de nãos exatamente. do Rodrigues, lá do Independente do Vale. Jorge Jesus. Não, antes. Ramírez. O Ramírez com o Rodrigues. O Ramírez. Que, aliás, era o sonho de Reis. todo mundo, em 3 meses foi E aí- embora, e agora ninguém mais lembra dele. Qual é o português aí meio louco que lembra o Jorge Jesus? Exatamente isso. Tem o Abel que tá lá na Grécia. Ninguém nem sabia quem era o Abel. Como não Deu sabem certo. direito o Vitor Pereira. Parece que foi, inclusive, Jorge Jesus que... Foi, que indicou. Ninguém sabe nem quem indicou. O negócio meio não, que... eu sei, E o eu próprio sei. Jorge Jesus, ele veio, ficou aí no Audax com o Vampeta, depois ele foi lá pro Atlético Mineiro, e ele ia pro Vasco, o Vasco não quis, e aí acabou sobrando. Foi ficando o no Jorge Palmeiras. Jesus que passou por Bertolucci, que passou por um dirigente ligado ao Palmeiras, e aí foram atrás do Abel. Ninguém nem sabia que era o Abel. Falando em Abel, o Abel hoje jogou com um time